Sabe aquelas histórias que parecem mentira? Pois é, meu nome é Mateus. Vivi a maior parte da vida fora daqui, mas já faz uns anos que a cidade virou casa. Trabalho com uma coisa besta, manutenção de sistemas, conserto de computadores, e por isso passo muito tempo em lugares que têm cheiro de quente e poeira. Moro num apartamento pequeno, 6º andar, janela para a rua barulhada. Sempre achei que viver sozinho tem prós e contras bem definidos. Você faz o que quer, mas carrega o silêncio junto. Naquela noite eu cheguei tarde. Teve um chamado emergencial e fiquei até a madrugada rodando por cliente. Voltei devagar, passo cansado, e a cidade estava daquele jeito. Calor remanescente na calçada, o motor dos carros roncando longe, o som de alguém rindo numa lanchonete ainda aberta. Entrei no prédio, o elevador subiu com o ar morno de sempre, portas que rangeiam de leve. No corredor, ouvi a rotina dos vizinhos. Alguém abrindo uma porta, uma televisão no volume baixo. Pequenas respirações do prédio que me soam familiares. Abri a porta do apartamento com a chave. Entrei, e a primeira coisa que percebi foi um cheiro. Não era o cheiro do meu arroz queimado, eu não tinha jantado ainda, nem o cheiro do café. Era um cheiro doce, como de canela, ou de bolo recém-saído do forno. Fiquei parado na porta por alguns segundos, porque esse cheiro tinha um jeito de me puxar memória. Minha avó fazia bolo com canela quando eu era pequeno. Foi um segundo de estranhamento. Não havia nada no fogão, a pia estava vazia. Olhei a cozinha, dei uma volta pelo apartamento. Nada. A janela estava fechada, a sacada silenciosa. Joguei a bolsa no sofá, desliguei a luz do corredor e acendi a da sala. O cheiro ficou menos intenso, mas não sumiu de todo. Sempre fui de explicar as coisas. A porta do vizinho podia ter ficado aberta. Alguém poderia ter cozinhado no andar de cima e o cheiro subiu pelo ralo. Fui aceitar essa versão e fui fazer café mesmo assim, porque há soluções práticas que acalmam. Quando comecei a mexer a água, ouvindo o borbulhar, percebi outra coisa. O relógio de cozinha, aquele pequeno e prático, marcava 13 minutos para a meia-noite. Eu olhei e pensei, estranho, ele estava certo antes. Não dei muita atenção e coloquei o café para coar. Sentei na mesa, o apartamento com as luzes acesas, e ouvi o prédio respirar. Foi então que notei um som fino vindo da parede que divide meu quarto do apartamento ao lado. Não era um som alto, era como uma leve batida, um toque rápido, uma coisa ritmada e simplesmente contínua. Pensei logo em canos, em encanamento, porque isso acontece. Canos estalam, a água provoca barulho. Fui até a parede, encostei a orelha e a batida era quase imperceptível, um compasso que não parecia seguir nenhum padrão óbvio. 1, 2, 3, pausa. 1, 2. Era irregular, mas persistente. Voltei para a mesa. O café esfriava devagar e eu ficava olhando a névoa que se formava na superfície. Tentei não ligar, mas a batida foi ficando mais presente, como se a parede tivesse decidido falar baixinho. Fui ao corredor, bati levemente na parede com a ponta do dedo, só para ver se vinha de alguma vibração mecânica. O som respondeu, mas não com um eco simples. Houve um pequeno silêncio e depois a batida cessou por um instante. Minha cabeça imediatamente buscou explicações testáveis. Construção, gente andando, caixa d'água. Tudo plausível. Peguei meu telefone e gravei o som, porque tenho essa mania de registrar coisas estranhas para poder ouvir depois com calma. A gravação, quando reproduzi, trouxe de volta o som, mas algo nela me incomodou. A batida, no alto-falante, soava mais próxima, como se tivesse vindo de dentro da própria caixa. Pode ser minha imaginação, pode ser expectativa. Resolvi não ativar alarme nem ligar para a porteira. Fui para a sala e liguei a televisão num canal qualquer, só para ter voz humana. A conversa dos apresentadores preenchia o quarto e a batida na parede compôs um fundo que ficou, de algum jeito, sincronizado com o ritmo da fala. Fiquei um tempo assim, e em algum momento a batida mudou. Antes irregular, passou a acompanhar meu próprio respirar. Juro que senti isso com precisão. Quando eu puxava o ar, havia um tique. Quando expirava, vinha uma pausa. Isso me fez parar.
Respirei lento, e de fato, o som parecia concordar com o meu corpo. Levantei devagar, andei até a parede e coloquei a mão sobre ela. Era fria. A batida continuava. Coloquei o ouvido novamente, e naquela proximidade percebi uma coisa sutil. O som não vinha de trás do reboco, não era cano. Parecia algo muito perto, talvez mesmo dentro da cavidade da parede, como se alguém estivesse batendo com a unha por trás da lâmina. A mente puxa, tenta preencher. Pensei em rato, em poda de algum condutor, mas havia um pânico pequeno, difuso, que não vinha dos argumentos. Vinha da aparência de intenção no som. Era de quem repete um gesto como se esperasse resposta. Bati levemente com os nós dos dedos num ritmo simples. 1, 2. A batida respondeu com um só, quase tímido. Bati outra vez, e a sequência que recebi foi diferente. Repentinamente, a casa toda pareceu prestar atenção. A televisão silenciou por um momento, como se o som tivesse sido absorvido pelo próprio ar. Fiquei ali parado, encarando a parede, e o coração começou a bater mais forte. Tive vontade de sair, de ir até uma esquina, de caminhar sem destino. Mas também senti essa coisa curiosa, uma mistura de medo e de necessidade de entender. Abri uma gaveta e peguei uma chave de fenda, boba precaução que talvez traga sentido a qualquer situação. Fiquei olhando a tomada, o rodapé, pensando como poderia, com cuidado, abrir a placa da tomada para ver se havia algo por trás. Antes que eu fosse fazer isso, o som mudou outra vez. Parou por certo tempo e depois, de repente, começou a reproduzir um padrão que conheci de algum lugar. Era o compasso de uma canção que minha mãe cantava quando eu era menino. Não era a melodia inteira, era só o ritmo dela cantarolar, o mesmo ritmo de um refrão que eu ouvia antes de dormir. Fiquei imóvel, porque isso me colocou numa posição desconfortável. A sensação de que uma presença sabia coisas minhas que estavam guardadas em lugares pequenos. Olhei a janela. Lá fora a rua respirava com luzes amarelas. Um ônibus passou quebrando o silêncio com seu ronco habitual. Pensei em ligar para alguém, mas qual era a utilidade? Imaginar que o telefone é quem dissipa é quase infantil. Ainda assim, mandei mensagem para um amigo. Tá estranho aqui. Ele respondeu com um emoji de surpresa e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas que tinha tido um chamado no prédio. Ele falou para eu ir para a casa dele, mas eu hesitei. Era 00:30. Sair de casa em pijama me parecia absurdo. Respirei fundo e decidi ficar. Voltei a encarar a parede. Coloquei o ouvido com cuidado e percebi que o som agora tinha modulação. Uma variação na intensidade que parecia seguir não meu respirar, mas a forma como eu movia os pés. Quando pisei no chão com força, houve um clique do outro lado. Quando me sentei, outra pausa. Comecei a testar como cientista bobo. Andei de um lado para o outro, bati a porta do quarto, joguei um pano no sofá. A resposta vinha quase imediatamente, como se alguém estivesse do outro lado prestando atenção exclusiva a cada gesto meu. Fiquei pensando em explicações lógicas. Alguém poderia estar me observando e repetindo, como se tocasse um tambor atrás do reboco. Ou então, era uma coincidência sonora. O racionalismo me conforta boa parte do tempo. Mas, por trás do raciocínio, havia uma sensação primária que não se deixa traduzir com argumentos. É como quando se atravessa uma rua e por um segundo se sente que algo muito próximo foi intencional. Eu comecei a me sentir observado dentro do próprio apartamento, uma sensação que dobra o peso do ar. Lembrei então de uma história que minha mãe contava lá na roça, sobre portas que guardam coisas pequenas, vozes que moram em frestas. Ri baixo da própria cabeça, como quem varre o pensamento de lado. Tentei gravar de novo o som, mas, para minha surpresa, quando reproduzi a fita, havia apenas um zumbido quase inaudível. O compasso que eu ouvira com tanta clareza não aparecia. Fiquei com as mãos trêmulas, porque aquilo desfazia o último argumento palpável. A prova. Resolvi então iluminar a parede com uma lanterna e procurar qualquer sinal de ar, de fresta, de furo. A superfície parecia lisa, pintura comum. Ao redor de uma tomada, notei uma pequena sombra, um destaque no estuque, quase nada.
Passei a língua nos dentes, prestando atenção ao som do prédio. As batidas, que antes tinham cadência própria, agora começaram a variar em altura, como se alguém estivesse ajustando a nota. Era como se a parede tivesse aprendido uma música e fosse tocar ela com variações conforme meu humor. Por volta das 2 da manhã, dei por mim exausto. Sentei no chão. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Havia uma espécie de conforto no contato físico direto com aquilo que me causava medo. Eu preferia tocar e sentir a textura do que imaginar formas nas sombras. De alguma forma, encostado ali, o batido diminuiu, e por segundos longos, tudo ficou em silêncio. Fechei os olhos. Pensei em voltar a dormir, fingir que nada tinha acontecido. O apartamento recém-virado para o escuro tinha aquele cheiro leve de canela que voltara e me puxava para memórias que pareciam seguras. Quando dormi, achei que tinha vencido. Acordei num sobressalto por causa de algo semelhante a um sopro, mas vindo de dentro de mim. Foi então que percebi algo mais sutil. Havia uma marca no rodapé perto do sofá, como se alguém tivesse encostado a palma da mão ali e depois a levantado devagar. A marca não era suja, nem óbvia. Era uma leve diferença na pintura, um brilho diferente. Meu corpo reagiu primeiro. Pus a mão em cima da marca e a senti fria. Ao toque, a sensação de presença veio com força, mais densa que antes, e eu tive a impressão de ouvir por baixo um sussurro que não sabia nomear. Não era um aviso, não era uma frase, era apenas um jeito de existir. Levantei devagar e percebi que na mesa, o meu caderno de anotações estava aberto numa página em branco, e sobre a página havia uma única linha rabiscada, um traço simples, como se alguém tivesse tentado escrever e se contido. Não havia caligrafia conhecida. Era só um sinal. A batida na parede cessou de vez. A cidade lá fora começou a aclarar, naquela hora em que a madrugada se dobra para o dia, com um som de caminhão recolhendo lixo. Fiquei ali, parado, olhando a linha rabiscada, e senti uma paz estranha misturada com uma inquietude funda. Não sei dizer se aquilo foi um fim ou um convite. Hoje, quando volto do trabalho e acendo a luz do apartamento, eu passo de leve pela parede e toco o rodapé. Às vezes a tinta cede, às vezes não. Não contei isso para muita gente. De vez em quando, à noite, quando o prédio dorme e o calor fica pregado nas paredes, eu ouço um leve compasso lá do outro lado. Não sempre, mas de vez em quando. E ele nunca é exatamente igual ao anterior. Há uma diferença que me faz prestar atenção no próprio respirar. Não sei explicar se aquilo era uma tentativa de conversação ou apenas a cidade fazendo suas notas. Sei só de uma coisa. Aprendi a conviver com essa falta de lógica. E aprendi também que quando as paredes resolvem falar, a melhor resposta às vezes é a menor. Ouvir. Não porque ouvir vá resolver, mas porque quando a casa te devolve um som que você reconhece, dá vontade de não contrariar. E eu fico ali, escutando com a mão no rodapé, imaginando que do outro lado, algo pequeno e persistente acompanha meu compasso, como se esperasse que eu entrasse num diálogo silencioso. Não sei se é imaginação, nem quero ter certeza. Só sei que de vez em quando tudo cala e a cidade descansa, eu entendo que a noite tem maneiras próprias de chamar a gente. E às vezes, sem fazer alarde, eu respondo com um toque gentil na parede. Eu só queria terminar o turno cedo aquele dia. Meu nome é Helena. Trabalho num salão de beleza. E no fim de semana, a dona resolveu fazer uma confraternização para a equipe. Nada demais. Música, comida, umas risadas. Fiquei mais tempo do que planejava. Quando me dei conta, já passava das 3 da manhã. A festa ainda seguia animada, mas eu tinha um compromisso cedo, então resolvi ir embora sozinha. O salão fica num bairro misto. Tem casas antigas, bares fechando, ônibus que passam de vez em quando. Eu sabia o caminho. Era direto. 3 quadras até a avenida, depois mais 2 até meu prédio. A madrugada estava abafada, e as ruas pareciam mais largas do que durante o dia. Andei devagar, de salto na mão, ouvindo meus próprios passos. Logo na primeira esquina senti o vento mudar.
Um daqueles ventos mornos que não refrescam, só movimentam o ar. A rua estava vazia, mas havia uma sensação de alguém por perto, não de presença física, mas daquele tipo de atenção que o corpo percebe antes da cabeça. Parei, respirei, olhei para trás. Nada. Só um gato atravessando o meio-fio e as luzes amareladas dos postes. Continuei. O som dos meus passos batendo no asfalto ecoava mais do que o normal. A cada passo, eu esperava ouvir um som que não viesse de mim. E ele veio. Baixo, arrastado, quase no mesmo ritmo. Olhei outra vez. Ninguém. A rua seguia limpa e as sombras estavam imóveis. Apressei o passo e o som atrás de mim também acelerou. Pensei em virar de vez e encarar, mas o medo me travou. Senti o estômago gelar. Fui andando rápido, segurando a respiração. Quando dobrei a esquina seguinte, arrisquei olhar para trás. E vi. Havia alguém parado sob o poste. Um homem, talvez. Alto, magro, com roupa escura. O rosto estava numa sombra que o poste não deveria projetar daquele jeito. Ele não se mexia, não andava. Só estava lá. A distância entre a gente não era grande, mas o ar entre nós parecia mais espesso. Pensei em atravessar a rua, mas algo em mim disse para não dar as costas. Então fiquei imóvel. Ele também ficou. A cena toda parecia congelada, como se o tempo tivesse segurado o fôlego. Depois de alguns segundos, ou minutos, não sei, ouvi um carro passando ao longe. A luz dos faróis iluminou o cruzamento. O homem sumiu. Sumiu como se nunca tivesse estado ali. Nenhum som de passos, nada. Só o vento voltando a soprar. Corri. Corri sem pensar até alcançar a avenida. Lá as luzes eram mais fortes e havia uns bares fechando, gente rindo de ressaca. A sensação aliviou um pouco. Cruzei a faixa, respirei fundo e olhei para o outro lado da rua, só para me convencer de que estava sozinha. E lá estava ele de novo, parado perto da esquina a uns 20 metros. Era impossível que tivesse chegado antes de mim. Eu não tirei os olhos da avenida. Ele não podia ter passado. Mesmo assim, estava lá, como se tivesse se materializado. Dessa vez me movi de novo, andando rápido, sem correr, tentando manter a compostura. O ar estava pesado e eu ouvia apenas o som das minhas sandálias batendo no chão e, de vez em quando, o barulho de uma garrafa chutada longe. Atravessei mais uma quadra e vi o letreiro da farmácia que marca o começo da rua do meu prédio. Quase em casa. Quando olhei o reflexo na vitrine da farmácia, o coração parou por um segundo. Ele estava atrás de mim, mais perto, mas no reflexo o rosto parecia virado para o lado oposto, como se olhasse alguma coisa que eu não via. Virei rápido e o lugar estava vazio. O reflexo sumiu junto. Os pelos do braço se arrepiaram todos de uma vez. Eu sentia um calor por dentro e um frio por fora, como se meu corpo não soubesse mais para onde fugir. Comecei a andar de costas, olhando a rua. Nenhum som, nenhum movimento. Cheguei à entrada do prédio. Apertei o interfone com força, pedindo para a porteira abrir logo. A luz do saguão acendeu. A tranca destravou. Entrei e fechei a porta com força. O coração ainda batia alto. Fui direto para o elevador, que parecia demorar mais do que nunca. Quando a porta abriu, entrei apressada. O espelho do elevador refletiu meu rosto pálido. Atrás de mim, nada, mas o reflexo tremia levemente, como se alguém respirasse perto do vidro. Subi. Cada andar parecia mais longo que o anterior. No sexto, o elevador parou de repente. Luzes acesas. Nenhum som. Apertei o botão, nada. Tentei abrir a porta, travada. E então ouvi um som abafado, como de alguém encostando o punho no metal, do lado de fora. 3 batidas secas. Fiquei sem respirar. Olhei para o espelho. E no reflexo, atrás de mim, havia uma sombra projetada no canto, só o contorno do corpo. Virei de vez e o espaço estava vazio. Quando voltei os olhos para o espelho, o reflexo não mostrava mais nada. A porta abriu sozinha. Saí quase tropeçando no corredor. Fui até meu apartamento, abri com pressa, entrei, travei as fechaduras e encostei as costas na porta. A respiração vinha curta, sem ritmo. Aos poucos, o silêncio voltou. Tudo parecia normal. A cozinha escura, o relógio marcando 3h40, o barulho distante de um ônibus.
Fui até a janela para ter certeza de que estava tudo bem. Lá de cima, a rua parecia deserta. Os postes lançavam sombras longas sobre o asfalto molhado. E foi ali, encostada na janela, que percebi. No reflexo do vidro do meu lado, havia alguém. Não dava para ver o rosto, só o contorno parado, olhando na mesma direção que eu. Quando virei, o quarto estava vazio. Apertei os olhos, tentei achar sentido. O reflexo continuava ali, mas a figura agora parecia mais distante, lá na calçada, sob o mesmo poste da primeira esquina. Eu fechei a cortina. Desliguei as luzes. Deitei e fiquei ouvindo o som da cidade. E bem no limite do sono, juro que ouvi passos na calçada, compassados, calmos, indo e voltando. Na manhã seguinte, quando desci para ir ao trabalho, o porteiro me perguntou se eu tinha recebido visita de madrugada. Disse que não. Ele disse que viu alguém parado do lado de fora, olhando para o meu andar. Pensei em perguntar mais, mas não consegui. Só acenei, saí para a rua e evitei olhar para trás. Desde então, às vezes acordo no meio da noite e escuto o mesmo compasso de passos na calçada. Como se alguém andasse, parasse e voltasse. Nunca vejo ninguém. Só o poste lá fora. E a sombra dele, que parece sempre um pouco mais longa do que deveria. Eu nunca gostei de falar sobre isso, mas acho que chegou a hora. Meu nome é Carla. Trabalho com edição de conteúdo num coletivo que fica no centro. Aqueles lugares com portas de vidro, mesas compridas e gente que entra e sai a toda hora. Naquela noite, eu saí tarde. A reunião estendeu e quando finalmente me levantei, já era hora de recolher os restos do dia. Uma caneca suja, um carregador dobrado, a luz do corredor já quase apagando. Peguei a bolsa e desci. O prédio onde moro fica a 15, 20 minutos andando, dependendo do semáforo. É um trajeto que eu conheço de olhos fechados. Gosto do caminho porque passa por um trecho iluminado, por lojas que nunca dormem totalmente. Tem uma cafeteria que mantém uma lâmpada externa acesa a noite inteira, um restaurante com toldo vermelho, algumas fachadas com letreiros de neon que piscam com timbre diferente. Na rotina, isso me conforta. As luzes no meu imaginário dividem a cidade entre zonas seguras e zonas que pedem cuidado. Eu confio mais naquelas que continuam acesas. Saí com o casaco jogado no braço. A rua estava úmida. Choveu antes, o asfalto brilhava. Quando a iluminação bate no chão molhado, tudo parece duplicado, sabe? Tipo um mapa com reflexos. Eu andava devagar, pensando nas palavras que faltaram na reunião, ajeitando mentalmente os detalhes do texto que eu iria editar no dia seguinte. Há uma tranquilidade no andar noturno quando a mente está ocupada. Os pensamentos organizam-se sozinhos, as ideias fazem fila. Eu achava que isso me deixava menos vulnerável. Logo no começo do trajeto, percebi uma coisa esquisita. Os reflexos nas vitrines não batiam perfeitamente com os objetos reais. Não eram erros grotescos, nada assim. Eram pequenos desalinhamentos, como se a imagem refletida tivesse um fôlego próprio. Um braço que demorava 1 segundo a seguir o movimento do corpo, um passo que parecia começar 1/10 de segundo depois. No primeiro instante achei que fosse cansaço ocular, ou a luz que tremia por causa do poste. Continuei andando. Passei por uma janela grande de loja fechada. Minha silhueta apareceu no vidro, alongada, com a luz do poste atrás de mim. Normal. Só que então percebi que a silhueta no vidro piscou. Demorou um instante maior para piscar, e quando eu olhei de novo, o reflexo estava levemente adiantado em relação ao meu corpo. Não era um atraso simples. Era como se a imagem tivesse uma opinião própria sobre o que eu faria em seguida. Isso me deixou desconfortável, mas eu tinha pressa. Deixei escapar um riso curto, desses que a gente dá para si quando quer se convencer de que não há motivo para inquietação. Andando um pouco mais, cheguei ao túnel sob a linha do trem. Normalmente eu evito aquele atalho quando está escuro demais, mas havia um poste novo que clareava bem a entrada. Lá dentro, a passagem é revestida de placas metálicas que espalham luz em ângulos estranhos. Quando cruzei, notei que o reflexo nos painéis mostrava um rosto meu, com uma expressão diferente. Não exatamente triste nem alegre, apenas com um peso que eu não sentia.
Esperei um instante, prestando atenção. O rosto refletido movia as sobrancelhas num compasso próprio, como se reagisse a algo que não estava ali. Puxei a manga do casaco até o pulso, como quem quer se certificar de que aquilo tudo é físico. O vento rondava o túnel, um ar frio que entrava pelo outro lado. Ao sair do túnel, tive a sensação de que alguém havia ligado e desligado uma luz atrás de mim. Olhei para trás. Nada. Só a passagem vazia se estendendo. Respirei. A cidade tem dessas variações. Luz que acende, reflexo que engana. E eu tentei colocar tudo no campo do comum. Depois do túnel vem uma praça pequena, com uma árvore central e um banco de metal. Aquela praça tinha uma luminária que lançava um círculo de luz no chão. Foi ali que notei a repetição outra vez, só que desta vez não era o reflexo no vidro. Era a pessoa que passava na rua oposta. Tinha um moço andando com uma mochila. Ele cruzou a praça, olhou para o lado e sorriu para alguém do telefone. O sorriso dele foi normal, mas quando a pessoa passou pela minha linha de visão, eu percebi que a sombra projetada no muro não correspondia ao corpo que seguia em frente. A sombra gesticulava diferente. Detinha-se por segundos, fazia uma pausa enquanto o corpo real seguia. Era quase imperceptível, mas eu vi. A partir daí a coisa ficou mais estranha. Comecei a notar pequenas discrepâncias nas luzes e nas sombras em todos os lugares por onde eu passava. Uma vitrine com objetos expostos. A vitrine mostrava um andar de pés que eu não tinha. Um carro estacionado. A sombra atrás do carro parecia ter uma inclinação que não pertencia a nenhum objeto. Eu procurei por explicações racionais. Era a lâmpada com defeito. Era o ângulo do poste. Era a água no chão formando espelhos. Tudo explicável. No entanto, a sensação crescia, sutil e insistente, de que aquilo não era apenas um defeito óptico, era uma comunicação. Fui caminhando e comecei a reparar que as superfícies refletivas pareciam comentar meu trajeto. Quando eu passava por uma janela, o reflexo me lançava imagens que pareciam dizer: você está aqui, você fez isso, você vai dobrar ali. Era como se as superfícies guardassem um banco de imagens. Algumas repetições eram quase caricatas, meu rosto no vidro fazendo uma expressão de dúvida antes mesmo de eu sentir a dúvida. Uma parte minha, a parte racional, tentou explicar que eu estava projetando significados em eventos neutros. A outra parte, menor e mais antiga, sentia que estava sendo desvendada por algo que não usava palavras. Cheguei a um ponto onde o caminho se divide. Uma rua mais iluminada com fluxo de carros e uma rua estreita, mais curta, que me deixa mais perto do prédio. Normalmente eu escolho a rota estreita. É mais acolhedora, menos trânsito. Nessa noite, sem saber bem porquê, peguei a rua ampla a que fica mais exposta. Talvez fosse medo do escuro. Talvez fosse a vontade de testar a cidade com outras luzes. Enquanto atravessava, notei que os anúncios de neon dos prédios pareciam responder. Um letreiro piscou com uma sequência que, por um segundo, compôs letras que lembravam o meu nome. Não era literal. Era apenas uma sequência de luzes que, por associação, alinhou-se a uma sílaba que eu reconheci. Podia ser coincidência, podia ser sincronicidade. Eu preferi não interpretar e seguir adiante. Quando dobrei a esquina que dá na rua do meu prédio, algo curioso aconteceu. A janela do apartamento no terceiro andar estava com a persiana meio descerrada, e no reflexo do vidro eu vi, por um triz, outra imagem minha. Não o meu corpo, mas uma figura sentada, de costas, que parecia escrever numa caderneta. Fiquei parada. A figura não virou a cabeça, não se mexeu. Eu pensei em bater no vidro e saber quem aquilo era, mas a lógica do medo me segurou. Bati mentalmente na janela. Não. Segui. Na esquina, um homem limpava a vitrine de uma loja. Ele me cumprimentou com cabeça baixa. Eu respondi por educação. No reflexo do vidro onde ele trabalhava, eu vi o contorno do meu rosto aproximar-se e mostrar um comentário que dizia: não faça barulho. Não eram palavras audíveis, claro. Era uma sensação, como ouvir uma frase por baixo de outras vozes. Isso me deixou desconfiada. Olhei para trás, como quem procura a origem do som. Nada.
Só a rua e o movimento rotineiro. Respirei fundo e segui. Dentro do meu prédio, no hall, as lâmpadas são brancas demais. Elas dão uma claridade que revela tudo e não deixa espaço para sombras. Ao subir as escadas, olhei o espelho que o síndico colocou no corredor. Ali, o reflexo mostrou minha mão fechada em punho por um segundo. Não sei dizer se fechei realmente a mão. Acho que sim. Às vezes, a nossa linguagem corporal responde antes do pensamento. Mas havia algo na imagem do espelho que me pareceu ensaiada, como se o reflexo tivesse aprendido a antecipar um gesto meu. Tranquei a porta. Liguei o interruptor. A luz da sala abriu como se nada. Deixei a bolsa no sofá e fui direto à janela da cozinha. Abri a cortina apenas o suficiente para ver a rua. A cidade lá embaixo tinha um brilho que lembrava um mapa reativo. Luzes que acendiam quando passos passavam, fachadas que clareavam como se estivessem lendo um texto. Pensei em ligar a televisão somente pelo som, mas o controle estava em cima da estante. A televisão ficou no escuro. Eu me sentei e pensei nos reflexos. Tentei racionalizar. Talvez eu estivesse com a mente tão tensa que comecei a ver padrões onde não existiam. Trabalhar com imagens me deixa propensa a isso. É fácil acreditar que a realidade é uma montagem. Fiz café. O caneco quente na mão me deu uma sensação de concretude. Os barulhos do prédio eram rotineiros. Elevador subindo, alguém lavando louça no apartamento ao lado, um cachorro que latia de madrugada semanalmente. Coisas assim. Porém, quando peguei o caneco, vi no reflexo do líquido uma outra cena. Eu sentada, mas com a cabeça baixa, e alguém do lado apagando a luz. O reflexo mostrou isso antes que eu percebesse o gesto. Fiquei parada. O café esquentava. Eu não bebia. Às vezes a mente procura companhia e cria. Eu sabia disso. Lembrei das horas em que passo sozinha no coletivo, das noites que me vejo inventando diálogos com pessoas que não existem só para não me sentir vazia. Mas ali havia diferença. O que aparecia no espelho ou no vidro não era uma criação fluida da minha imaginação. Parecia reiterado, como se algo do outro lado tivesse vontade de gravar cenas e repeti-las. Uma sensação como de estar num filme que alguém decidiu editar em tempo real. Resolvi sair de casa de novo, só para testar. Coloquei um casaco leve e desci. A rua estava praticamente deserta. Ao acender a luz do hall, notei que o reflexo no espelho mostrava alguém mais velho do que eu. Linhas no rosto que eu não tenho. Isso me perturbou. Abri a porta e caminhei devagar. Passei pela pracinha, olhei para os letreiros. Nada se comportava como antes. Ou talvez tudo se comportasse muito bem, com uma precisão fria. De repente, na calçada, um grupo de pedestres cruzou rindo de algo. Seus reflexos nas janelas pareciam distorcer o gesto. As bocas refletidas se moviam num compasso dileto, mas as bocas reais trocavam palavras diferentes. Fiquei ali, olhando, e a sensação de estar fora de sincronização com meu próprio tempo me tomou. Quando cheguei de volta ao prédio, fui direto ao espelho do corredor e estiquei a mão. O reflexo correspondeu, com atraso mínimo, quase imperceptível. Coloquei a mão mais uma vez. O atraso diminuiu. Pensei em como é difícil saber se algo é externo ou se nascemos com um peso que nos acompanha e se manifesta nas superfícies. Às vezes a cidade parece nos responder com precisão. Outras vezes é a gente que lê respostas nas frestas. Naquela noite, antes de voltar a dormir, desliguei as luzes e fiquei até escutar o ruído da rua minguar. Ouvi um carro distante, um portão que fechou. Deitei e, entre sonhos leves, uma imagem veio. Eu atravessando minha rua e, ao olhar para a vitrine, perceber que meu reflexo estava parado, olhando para trás como se visse algo que eu não via. Acordei com a sensação de ter sido observada por todas as superfícies da cidade. Não havia medo agudo, só uma inquietude contínua, daquele tipo que nos empurra a ajustar a rota, a escolher a calçada iluminada, a passar pela frente da janela com os ombros apertados. Até hoje eu não sei bem o que eram aquelas imagens. Às vezes, quando saio tarde e a chuva deixou o chão molhado, eu percebo um pequeno desalinhamento entre meu corpo e o mundo reflexo. Não é sempre. Aparece como uma fração de segundo,
como uma legenda que insiste em acompanhar o roteiro. Já contei a história para amigas, e algumas riram, outras disseram que também notaram coisas estranhas, mas cada relato ficou com seu sabor distinto. Eu prefiro a versão que me permite continuar vivendo aqui. Que sejam falhas de luz, reflexos atrasados, detalhes de uma cidade que gosta de brincar com a nossa percepção. Mas tem outra coisa. Uma noite, voltando para casa, passei por uma vitrine que refletia a rua inteira. No vidro, a minha imagem virou-se, olhou para trás, e por um momento, os olhos refletidos pareceram buscar algo que o meu corpo não buscava. Senti um desconforto profundo, não de perigo físico, mas de ser conhecida além do que eu mesma permito. Andei mais rápido, não olhei para trás. Cheguei em casa e demorei um tempo até dormir. De manhã, olhando as fotos do trajeto no texto que escrevi para o coletivo, reparei numa imagem borrada, na qual meu reflexo aparece 2 vezes, sobreposto, como se alguém tivesse deixado uma marca. A cidade guarda os nossos passos. As suas superfícies guardam também. E de vez em quando as luzes se alinham e a água no chão faz espelhos, a gente recebe de volta versões que não pedimos. Não são ameaças, não exatamente. São lembranças estranhas de que há camadas de percepção que não controlamos. Eu sigo escolhendo as calçadas iluminadas. E quando preciso passar por uma vitrine, tento fazer um gesto simples. Olho, respiro, sigo. É o que dá para fazer quando o mundo decide devolver a nossa imagem em mosaicos. Ainda não sei se aquilo era só um conjunto de coincidências bonitas e inquietantes, ou se a cidade realmente ensaia o nosso rosto quando ninguém observa. Só sei que, de vez em quando, eu fico esperando para ver que cara o reflexo vai me dar, e isso por si só me mantém acordada. Tem coisa que a gente prefere guardar no escuro, né? Meu nome é Mariana. Mudei de bairro há pouco. Troquei um apartamento pequeno por esse que fica num prédio mais antigo, com janelas grandes e batentes de madeira. Achei que seria bom. Mais espaço, mais luz, um bairro com padarias abertas cedo e o bar da esquina que toca bossa até tarde. Vim sozinha com algumas caixas, arrumei o essencial e fui aos poucos enchendo a casa de coisas que me lembrassem de casa. Um cobertor da minha mãe, um quadro pequeno, uma plantinha que teimava em sobreviver na janela da cozinha. No começo tudo foi rotina. Montar os móveis, ajustar cortinas, descobrir onde fica cada tomada. Coisas práticas que distraem. A primeira noite completa foi mais tranquila do que eu esperava. Coloquei uma música baixa, jantei qualquer coisa e adormeci cedo. Acordei no meio da madrugada com o barulho do trânsito lá fora e voltei a dormir. No segundo dia, enquanto desempacotava livros, ouvi passos. Passos leves, como de alguém andando de meias. Pensei que vinham do apartamento acima. É comum. Prédios velhos rangem, vizinhos vão e vêm. Bati na laje com a mão, só para sentir o som reverberar, e a resposta foi um silêncio normal. Achei que fosse isso, que vira e mexe era só a estrutura trabalhando, e segui. Com o passar das noites, os passos se tornaram uma presença. Não eram sempre. Apareciam em horas diferentes, mas sempre depois da meia-noite. Às vezes eram vagos, distante como se alguém andasse devagar num corredor longo. Outras pareciam vir e ir rápido, como se a pessoa acima se deslocasse de um lado para o outro. O que me incomodava não era só o som, era a sensação de que aqueles passos possuíam uma intenção. Havia um padrão, uma repetição contida, como se alguém caminhando fizesse um roteiro minucioso sobre o teto da minha sala. Fiz o que a gente costuma fazer. Anotei mentalmente, liguei para a administração perguntando se havia obra, se alguém havia se mudado para o andar de cima. Apartamento vazio há meses, disse a mulher da administração com voz mecânica. Ninguém mora lá. Achei estranho, mas aceitei a resposta. Talvez fosse algum morador antigo trabalhando em horários estranhos, pensei. A vida em prédio é feita de interrogações que a gente aprende a não responder. Nas primeiras semanas passei a registrar mentalmente o horário dos passos. Eles surgiam mais nas noites de segunda e terça, sempre depois de uma certa hora. Às vezes, no entanto, vinham na madrugada de sábado, quando eu sabia que bares por perto fechavam e havia menos gente nas ruas.
Foi quando a coisa começou a ficar incômoda de verdade. Os passos, que até então pareciam passos de meia no piso de quem mal respira, às vezes se aproximavam da minha parede como se fossem magnetizados por ela. Eu me pegava parando, esperando que algo se movesse no teto. Nada se mostrava, só o som. Tentei racionalizar. Coloquei um filme alto, cozinhei algo com um cheiro forte. Cheguei a passar pano no chão com intenção de que qualquer coisa que estivesse ali se afastasse. Às vezes funcionava. Os passos sumiam por algumas noites. Outras voltavam mais nítidos, com variações. Passos que se detinham sobre um ponto preciso, depois recomeçavam. Passos que se arrastavam, como se alguém andasse com cuidado, quase de ponta de pé. Eu comecei a ouvir uma cadência que me parecia reconhecer. Era quase como se a pessoa fizesse o mesmo trajeto várias vezes. Cheguei a contar mentalmente. 1, 2, 3, pausa, 1, 2, e nunca o mesmo padrão por muito tempo. Talvez a intenção fosse justamente essa, não ser previsível. Uma noite já exausta, saí para falar com a vizinhança. Desci as escadas devagar, com o pijama por baixo do roupão, porque no prédio sempre há alguém acordado. Ao menos parecia. Falei com a senhora do 5º andar, que me abriu a porta com o rosto cansado. Já ouviu? Perguntei naquele jeito miúdo que a gente tem ao perguntar por coisas que dá vergonha de nomear. Ela olhou por um segundo, como se decidisse contar algo. Às vezes eu escuto, disse. Mas tem dias que a casa fica tão cheia de barulho que nem reparo. Ah, moça, prédio antigo tem essas coisas. Fiquei com a resposta pela metade. Ela ouvir? Sim. Ela sabia o que era? Não. Isso bastou por um tempo. O incômodo foi crescendo, e com ele uma aceleração interna. Eu reparava em onde deixava as coisas, no modo como trancava portas, na claridade que deixava acesa. Às vezes, deitada, escutava os passos pararem exatamente quando eu respirava fundo. Era uma coincidência que já não cabia na razão. Era uma espécie de jogo que alguém, ou algo, jogava comigo e eu dobrava o jogo com meus cuidados. Uma madrugada, por volta de 4 horas, acordei com o que achei ser um sussurro, tão leve que eu poderia ter atribuído ao vento. Sentei na cama e presto atenção. Nada vindo pelo corredor. Nada de portas. O sussurro foi seguido de passos que passaram bem acima do meu quarto, e por um segundo houve essa sensação estranha de que os passos tinham hesitado num ponto exato sobre a minha cabeça. Era como se a pessoa lá de cima parasse de propósito, como se procurasse algo. A hesitação me deu vertigem. Fui até a cozinha, abri a geladeira só para ter um gesto de ocupação e quando olhei pela copo d'água, vi que a rua lá fora estava praticamente vazia, luzes tornando tudo amarelado e distante. Decidi subir, não ao andar de cima, claro, mas até o 7º para ver a caixa de correio e, de quebra, sentir o corredor vivo. Subi as escadas com cuidado, os passos ecoando, e senti uma curiosidade irracional. Quem, afinal, andava ali? A porta do apartamento acima parecia selada, sem placa de identificação. Havia um número riscado, como se alguém tivesse tentado apagar qualquer sinal de existência. A maçaneta estava fria. Entrei no pequeno hall e encostei o ouvido na madeira. Silêncio total. Não havia sinal de vida. Meu corpo reagiu com uma mistura de alívio e de raiva. Alívio por não ouvir nada e raiva por a minha cabeça insistir em fabricar formas. Voltei para casa com a sensação de que não havia resposta que aliviasse. A administração estava certa. O apartamento estava vazio. Ainda assim, algo circulava por ali, como uma função que alguém deixou programada. Passos que andavam circuitos definidos, paradas exatas, um ritmo quase mecânico. Comecei a pensar que não se tratava de habitação, mas de presença. Não presencial, mas insistente. Com o tempo percebi outras coisas. Objetos meus que eu tinha a certeza de ter deixado de um jeito apareciam ligeiramente deslocados. A almofada virada, um livro fora de lugar por 2 dedos. Não era algo que eu atribuísse a mim mesma. Eu me conheço bem. As mudanças eram pequenas e sutis, como quem evita chamar atenção. Uma vez juntei coragem e deixei um bilhete no chão. Se você mexer em algo,
Por favor, não deixe rastro. Coloquei o bilhete virado para baixo, como se fosse um teste bobo. No dia seguinte, o papel estava no mesmo lugar, mas virado para o outro lado, com a caneta da minha mesa apoiada por cima. Não havia impressão digital, nada. Só a lembrança de uma canção antiga que minha mãe cantava quando eu era criança, aquela repetição que me pegou desprevenida. Passei a entender que o gesto acima era, por falta de melhor palavra, um contato. Não por voz, não por rosto. Um modo de existir que se comunicava com luz e deslocamento. A sensação era angustiante porque eu não via um corpo, nem uma voz. Era algo que respondia a mínimos movimentos meus como se detectasse presença e, ao reconhecê-la, reproduzisse um gesto. Era um espelho sem reflexo. Numa madrugada chuvosa, depois de uma noite de trabalho, cheguei em casa cansada e com vontade de não pensar em nada. Fui direto ao quarto, tranquei a porta e fechei a janela. Ouvi os passos começar no teto, lentos, e senti meu corpo reagir como se cada pegada fosse um toque na nuca. Acelerei a respiração, tentando manter controle, e então ouvi outro som. Não passos, mas algo parecido com o arrastar de um pano sobre madeira, vindo exatamente do centro do teto. Pareceu-se com um convite. Minha garganta apertou. Levantei e, pela primeira vez, falei em voz alta num fio. Quem está aí? A resposta foi o silêncio, e logo depois uma sequência de passos que desceu ordenadamente por um lado do teto. Parou e voltou. Não houve voz. Só esse compasso articulado. Fiquei ali, parada, sentindo um medo tão agudo que parecia que o ar havia reduzido a faixa de passagem. Não era pânico barulhento. Era um aperto que vinha de dentro. Fechei os olhos e tentei mapear tudo. A porta trancada, a janela fechada, o celular no modo silencioso. Mesmo assim, o movimento acima parecia olhar para mim como quem observa um animal curioso. Era uma vigilância sem rosto, sem intenção audível, só um registro. Isso me deixou com raiva. Raiva de me sentir invadida por algo que não se expunha. Na manhã seguinte, encontrei na minha mesa um copo com um pouco de água que eu não lembrava de ter deixado. Não estava sujo, não havia sinal de que alguém tivesse entrado. Só a água parada, uma linha no vidro indicando que ali tinha sido colocado com cuidado. Levei o copo até a pia, enxuguei-o e deixei-o de cabeça para baixo. Por que alguém faria esse gesto? Por que essa necessidade de responder? Minha cabeça costurou possibilidades. Brincadeira de vizinho, invasão mais sutil, efeito de estresse. Mas nenhuma explicação me assentava. O que me pegou de verdade foi a sensação de que aquilo ali não queria que eu saísse do apartamento. Não era só curiosidade, era um modo de fazer com que eu notasse. Eu passei a testar, a provocar pequenos ruídos, a deixar luzes acesas, a falar em voz alta. Estou aqui. Dá para parar? Às vezes os passos respondiam como se concordassem, outras como se alegassem, não entendo. Mas nunca houve resposta direta. Era uma conversa feita de camadas, de distâncias. Com o tempo, a presença fez algo mais estranho. Começou a mimetizar. Eu percebi que quando me sentava no sofá, havia um peso no teto, como se alguém se assentasse sobre uma cadeira inexistente. Quando eu tocava um quadro, algo mexia o rodapé no andar de cima. Era como se o andar vazio praticasse a arte de reproduzir minha rotina, não por imitação hostil, mas por ensaio, uma réplica sem corpo. Isso me deixava angustiada porque me via refletida em gestos que não tinham sentido sem uma fonte. Eu passava a duvidar da minha própria autonomia. Será que eu não era, de algum modo, um movimento copiado por algo que precisava aprender a existir? No fim, isso virou uma espécie de pacto mudo. Eu acomodava a cama a certa hora, deixava a panela tampada, fazia café sempre no mesmo tom. Em contrapartida, os passos simplificavam, como se fosse um ensaio aceito. Havia noites em que me sentia acompanhada e calma, e outras em que a presença acima me sufocava com sua insistência. Não era exatamente medo do que faria acontecer, era medo do que eu poderia perder se deixasse de perceber. Hoje sei que muitas coisas são inexplicáveis. Continuo morando aqui. Às vezes, de noite, deixo a luz do corredor acesa para não sentir tanto a solidão. Outras vezes,
Fecho as cortinas e deixo o quarto mais quieto possível. Ainda ouço passos de vez em quando. Uma passada dupla perto da junção do teto com a parede, uma viagem lenta pelo corredor acima, e a sensação que me invade é de ter um espelho que não reflete rosto, mas reflete os meus hábitos. Não há rosto nesse espelho. Há apenas a persistência de algo que insiste em aprender a andar. Não sei explicar se é saudade de um morador antigo, capricho de madeiras velhas, ou um outro tipo de companhia que a casa adotou como sua. Só sei que, quando me levanto à noite e escuto aquele compasso andando por cima, a angústia que me toma é de quem percebe que não é só o corpo que se acostuma com um lugar. Às vezes o lugar também se acostuma com o nosso passo. E fica ali, treinando comigo, até que eu me acostume a dividir o espaço com um andar vazio, que de algum jeito sabe o meu nome. Tem coisa que a gente vê e prefere fingir que não viu. Meu nome é Lúcia. Cresci numa cidade pequena, passei a vida inteira acostumada com estradas de terra, com cachorro que late e vizinho que acena. Quando vim morar aqui, achei que fosse mais fácil. Achava que a cidade grande tinha um ritmo que engolia as estranhezas, sabe? Muita gente, muita luz, tudo misturado. Menos espaço para ficar pensando demais. Naquela noite eu saí do trabalho umas 10h30. Fechei a loja sozinha. Fazia tempo que eu fazia turno noturno, tinha virado rotina. Não era nada de especial. Arrumei as prateleiras, varri um pouco, conferi a gaveta do caixa. Saí com a jaqueta presa na cintura e a bolsa no ombro. A rua onde eu deixo o carro é uma via que tem postes de luz a cada poucas quadras, algumas vitrines ainda acesas, um bar pequeno que sempre toca uma música baixa. O ônibus passa de vez em quando, mas naquele horário ficou meio vazio. Gosto desse caminho, é curto, é direto. Levo uns 15 minutos andando se eu for devagar. No começo tudo parecia normal. O vento estava morno, não frio. Tinha gente retornando para casa, umas vozes perdidas, som de carro longe. O som das minhas sandálias no chão me acompanhava. Eu sabia exatamente onde os buracos estavam, onde descer a calçada, por qual faixa atravessar. A cidade, por ter sido minha escolha, parecia conhecida demais. Isso ajudava. Atravessando a esquina, percebi um som que me chamou a atenção. Não algo estranho, mas uma repetição. Era o barulho de passos, distante, atrás de mim. Passos de sapato, ritmados. Eu pensei que fosse outro pedestre, que eu só não tinha reparado antes. Nos primeiros minutos, eu puxei o passo não para fugir, só para encurtar o caminho. Não cheguei a virar o rosto. Acho que não virei por um costume de interior. A gente aprende a não olhar demais. Mas o barulho seguiu. Tem momentos em que a sensação chega devagar, como se alguém fosse encostar o cotovelo no seu ombro sem avisar. Eu comecei a prestar atenção. Uma parte de mim dizia que era só mais um som da rua. Outra parte, menor, insistente, dizia que havia uma simetria estranha entre os meus passos e aqueles que vinham atrás. Quando eu acelerava, os passos pareciam também acelerar. Quando eu diminuía, eles diminuíam. Pode parecer bobo, mas eu fui percebendo essa coisa de espelho e aquilo me deu um aperto no peito. Decidi testar. Parei na frente de uma loja fechada com portas de vidro e fiz que ajeitava a bolsa. Esperei. Os passos continuaram. Parei mais firme, olhando a vitrine reflexiva. Vi minha silhueta ali, oval e gasta, e atrás de mim, a rua vazia. Eu me virei devagar e não vi ninguém. Só a sombra das árvores movendo. Inspiração vai, expiração vem. Tentei rir com minha própria cabeça, como quem espanta a mosca. Tá bom, Lúcia, você que está sensível, pensei. Mas o barulho não parou. Então, eu voltei a andar. Esses minutos seguintes foram estranhos porque eu comecei a medir a distância como se fosse um jogo. 2 passos meus, 2 passos daquele alguém. Eu atravessava e o passo do outro, se era outro, acompanhava a travessia. Percebi que a luz dos postes dava sombras longas, e nelas eu fazia mapas improvisados na calçada. Em um ponto, a rua tinha uma pequena alameda de árvores. Ali, o som ecoava diferente, mais abafado. Foi ali que percebi que os passos não vinham de muito longe. Vinham de mais perto do que eu imaginava.
Vinham de mesmo lado da rua. Eu passei por um poste com cartaz colado e por um muro grafitado. A cidade tem cheiros que lembram comida, gasolina, peixe. Aquela noite o cheiro era de alguma coisa quente. Comida de rua misturada com o metal das grades. Cada som parecia intensificar o cheiro. E os passos, sempre ritmados. Eu fiz uma coisa que me envergonha agora, mas que fiz naquele instante. Olhei para trás de novo, e dessa vez bem rápido, como quem pega impulso. Ninguém. Só o poste iluminando o vazio. Meu coração bateu mais forte. Mas eu disse para mim mesma que aquilo era normal. Que era só o eco, que em ruas estreitas o som viaja. Segui. Virei a esquina que dá num trecho com prédios de apartamentos antigos. Ali a calçada é mais estreita e tem pequenos comércios no térreo, quase todos com portas fechadas àquela hora. Eu cresci imaginando que cidade grande fosse mais anônima. Eu nem me lembrava mais da sensação de ser só mais um corpo. Naquele instante, eu senti isso com claridade. Eu era um corpo andando, marcado por passos que não eram meus. Resolvi mandar mensagem para a minha irmã. Não porque queria pedir ajuda, eu moro só e a ideia de ligar para alguém por qualquer coisa me parece exagero, mas para ter uma conversa, algo que distraísse. Digitei qualquer coisa besta. Chegando em casa já. Enviei. A bolinha de visto apareceu depois de um tempo. Bom, isso me acalmou ligeiramente. Eu pensei em ligar para o porteiro do prédio, mas vi que o celular estava com pouca bateria. Acontece que, nessas horas, o corpo tenta racionalizar e escolhe soluções práticas e pequenas. Quando me aproximei do largo onde tem um ponto que é sempre iluminado, percebi que os passos atrás de mim tinham mudado de altura. Antes eram curtos, agora soavam mais perto da cadência dos meus saltos. Isso me fez acelerar. A rua ali é reta, com 2 filas de carros estacionados dos 2 lados. Você sabe como a sombra de um carro pode criar um corredor de escuridão? Pois era isso. Andei rápida, tentando sincronizar meu ritmo com o que eu queria. Chegar em casa, nada mais. A sensação, porém, de que alguém acompanhava meu ritmo ficou mais intensa, como se um segundo corpo estivesse fazendo o esforço de manter a mesma velocidade que eu. Cheguei ao trecho do supermercado que tem porta automática. Normalmente a porta abre para mim, mas aquela noite o supermercado estava fechado. A vitrine estava escura e meus passos, quando batiam no concreto, ecoavam como se eu andasse numa caixa grande. Senti vontade de correr. Não corri. Corri com os olhos tentando achar uma cabeça, um vulto, qualquer coisa que justificasse o barulho. Nada. Só carros. Só postes. A rua que leva para o meu prédio tem um quarteirão com um estacionamento. A cancela estava fechada. Do outro lado, alguns moradores conversavam em voz baixa na frente de um prédio. Eu pensei em me aproximar deles, escolher a companhia pública de estranhos, mas senti vergonha. Coisa besta. Num lugar cheio me senti sozinha. Ao mesmo tempo me senti observada. A mistura é desconfortável. E os passos, atrás. Eu resolvi encarar de vez. Parei, respirei fundo e me virei devagar. Aumentei a luz da tela do celular porque aquela claridade branca me dá uma sensação de barreira. Olhei. Não tinha ninguém. Só um carro estacionado com os vidros escuros. Só uma sacada com uma planta. Só uma escada que subia para o primeiro andar. Tudo parecia tão comum que eu me questionei se eu não estava exagerando. Talvez fosse cansaço do turno, talvez fosse solidão acumulada, sei lá. Fui adiante. No prédio, o corredor do térreo é iluminado por lâmpadas amarelas. Tem um cheiro de cera e mofo. Eu me aproximei da porta do meu apartamento com as chaves já na mão. Antes de inserir a chave, fiz uma última olhadinha pela rua através do vão da porta aberta. A área de serviço do prédio é pequena. Dá para ver o paredão do prédio ao lado, algumas janelas. Meu celular vibrou. Era a mensagem da irmã. "Chega logo", ela escreveu. Mandei um emoji sorrindo e guardei o telefone. A chave entrou e eu empurrei a porta. No corredor do bloco, o som se transformou. Lá fora, os passos pareciam fazer uma pausa que ecoou por dentro da carne. Pareceu que, algures, alguém também havia parado. Um silêncio que não é só a ausência de som, sabe? É um silêncio carregado, como uma respiração prendida. No elevador, as luzes piscavam com frequência.
Um piscar lento que me deu vontade de contar mentalmente os segundos. Entrei. Apertei o andar. O elevador começou a subir. Ele é pequeno, metálico, com espelhos que distorcem um pouco. Olhei o fundo do elevador e vi minha expressão com as sobrancelhas baixas, a pele com marcas de cansaço. Quando o elevador parou no meu andar, ouvi um som. Não passos. Não exatamente. Um sopro de ar que veio pelo vão da porta do andar. Pensei que fosse o ventilador de algum apartamento ou o ar-condicionado. Abri a porta do meu apartamento e senti um ar que não era meu. Tinha um cheiro leve, indefinido. Deixa eu dizer uma coisa. Pequenos detalhes me prendem. O fato de uma toalha estar fora do lugar, um quadro torto, um fio solto. Essas coisas me deixam mais alerta. Naquela noite, antes de fechar a porta, notei que o tapete que fica na frente da porta do apartamento vizinho estava dobrado ao meio. Isso me incomodou. Não sabia dizer por quê. Fechei a porta com cuidado, sem trancar. Acendi a luz da sala e tudo ficou comum de novo. O sofá, a cozinha pequenininha, a mesa com 2 cadeiras, os pratos na pia. Tranquei. Fui até o armário, deixei a bolsa e tirei os sapatos. Caminhei devagar, ouvindo. O barulho da rua estava amortecido pelas janelas duplas. Ainda assim, uma sensação me apertava o peito. Tive vontade de ligar a televisão só por um som humano. Liguei. Um noticiário com vozes sem emoção tomou a sala. Tentei prestar atenção e só consegui ouvir o ritmo do meu próprio coração junto com o som abafado da reportagem. Fechei o volume. O silêncio retornou. Fiquei algum tempo parada na cozinha, olhando para a janela que dá para a rua. As luzes dos postes, as janelas dos apartamentos, o ponto de ônibus. A cidade lá fora parecia um mapa com pontos acesos. Eu sempre achei que as luzes nos deixam seguros. Às vezes não. Às vezes elas só revelam que há mais olhos possíveis. A campainha tocou uma vez. Meu corpo ficou duro. Não era forte, era apenas um toque curto, um sinal. Por um segundo, pensei que fosse o carteiro, ou alguém que se confundiu de apartamento. Fiquei parada, respirando devagar. A campainha não tocou de novo. O silêncio, um desejo besta de não abrir. E, no entanto, fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Nem na frente do prédio, nem no corredor. O lance da campainha me deixou inquieta, porque alguém lá fora havia tocado uma vez e sumido. Tranquei a porta novamente e voltei para a sala. Sentia como se tivesse sido observada durante toda a caminhada e que, de algum modo, aquele olhar havia feito um registro. Um detalhe, algo que só se percebe quando se recolhe, sabe? Eu sentei no sofá e deixei as luzes da sala acesas. Abri a janela só um pouco, porque gosto de ouvir o ruído distante. Já era quase meia-noite. Fui ao quarto e peguei um livro. Não porque queria ler, só para ter as mãos ocupadas. Abri numa página qualquer e li umas linhas. As palavras eram pouco fixas na minha cabeça. Eu as lia e elas escapavam. A cada página virada, eu espiava a janela. Uma vez li alto uma frase apenas para quebrar o silêncio. A casa respondeu com nada. Em dado momento, o meu celular tremeluziu de novo. Era uma notificação de grupo de trabalho, algo sem importância. Ignorei. Logo depois veio um som diferente da rua. Uma sirene distante, e então, por pouco tempo, o ruído dos passos. Não os passos comuns, mas passos que pareciam deslocar-se no estacionamento em frente ao prédio. Eu não sei se é paranoia, mas eu senti que eles se moveram para o lado da minha janela, tão sutilmente que podia jurar que alguém se inclinou para olhar para dentro. Levantei. Fui à janela. A persiana estava semi-aberta. Vi o reflexo das luzes e, por um segundo, pensei que vira uma sombra na rua. Mas a sombra era um carro se movendo devagar. Quando me afastei um pouco, percebi que na sacada do prédio do outro lado havia uma figura encostada. Não consigo dizer se era homem ou mulher. A figura estava ali, parada, olhando para mim. Tive o impulso de acenar, de dizer algo bobo, mas não movi um músculo. A figura ergueu a cabeça, como quem confirma algo, e então, quando eu pisquei, sumiu. Sumiu completamente. Não foi só uma pessoa que virou o corpo e saiu. Foi um desaparecimento seco, como se a cidade tivesse engolido a pessoa. Sentei de novo.
O barulho dos passos que antes eu ouvia na rua, agora parecia entrar pelo apartamento pelas paredes. Era uma repetição que me lembrava do que eu sentira ao andar, sempre em cadência com o meu corpo. Fechei todas as janelas. Tranquei de novo a porta. Por fim, fui até a cozinha. Coei café porque nada assusta mais do que a inércia. Às vezes, quando a casa está em silêncio, o simples som de uma colher num copo me acalma. Fiquei ali, mexendo, ouvindo o café ferver, pensando. Me perguntei se aquilo era apenas uma coleira de inseguranças. O trabalho noturno, a solidão, a cidade que não era minha por inteiro. Depois de um tempo, resolvi ligar as luzes externas do prédio, só por precaução. A lâmpada do corredor piscou um pouco e depois ficou acesa. Mesmo com a luz, eu senti uma coisa estranha. O corredor pareceu mais comprido. Não sei explicar. A impressão de que algo tinha sido colocado em espera. Como se a rua que havia me acompanhado com passos agora estivesse guardando silêncio. Mexi nos armários, organizei pratos, fiz tarefas banais. As coisas normais da casa sempre foram meu antídoto contra o pensamento. Quando finalmente me deitei, ouvi passos, diferentes agora. Não vinham de longe. Pareciam vir do andar de cima, do forro, como se alguém caminhasse com cuidado por cima do meu teto. Eu sabia que era impossível. Meu apartamento fica no último andar. Acendi a luz do abajur e fiquei olhando para o teto. Os passos passaram por cima do meu quarto e continuaram. Foram se afastando. Eu queria que parassem. Queria que fossem um som do passado. No silêncio que ficou, ouvi outra coisa. Um sopro curto, como se alguém tivesse respirado através de uma fresta. Meu corpo, então, se transformou numa espécie de antena. Todo o nervo vivo se esticou. Fiquei horas acordada. Olhei o relógio. Eram 3 da manhã. Fechei os olhos e deixei a sensação tomar forma. A ideia de que a cidade tinha um ritmo próprio e que às vezes esse ritmo copiava o dos nossos passos, nos moldando, nos seguindo. Pensei em sair de casa no escuro e gritar pelo corredor. Pedir que a casa respondesse com algo material, qualquer coisa que justificasse o medo. Não fiz. Não quis criar um alarde sem motivo. Fiquei imóvel, ouvindo o próprio corpo. Quando por fim o sono me venceu, sonhei com uma rua sem fim. No sonho eu andava e havia sempre uma sombra no mesmo compasso. Acordei com o barulho do despertador estranho e tive de me forçar a levantar. Abri a janela do quarto só para ver se alguém, por acaso, estava ali de novo olhando. A rua estava vazia. Não havia figura, não havia passos. Só um carro passando e a cidade retomando seu dia. Até hoje, se fecho os olhos, consigo ouvir uma cadência que não é minha. Como se a cidade tivesse guardado as minhas pegadas e às vezes as repetisse. Não sei dizer se fui seguida de fato. Não sei dizer se era real. Só sei que, naquela noite, andar por ruas iluminadas e cheias de gente não foi garantia de não ser vista. Pelo contrário, ali eu senti que a cidade, no seu modo impessoal, podia observar e repetir a gente, e que às vezes, ao final de tudo, a sensação que fica é a de não ter sido seguida apenas por um corpo, mas por um modo de andar que alguém aprendeu a imitar. Não sei se é medo exagerado ou memória certeira. Só sei que ainda hoje, quando volto tarde, mudo de calçada de vez em quando. E sempre, ouço passos que insistem em manter a mesma cadência que eu.